isso é um tabu, as pessoas precisam conversar sobre isso. Se você está se dispondo a viver uma vida com alguém, a se casar com alguém, as questões com relação à criação dos filhos, com relação ao patrimônio, vocês precisam conversar abertamente sobre isso. O nosso papo, a gente inventa. Olá, eu sou Graciema Freitas. Eu sou Débora Guiar e aqui o nosso papo a gente inventa. E vocês sabem que o nosso trabalho, meu e da Débora principalmente, é basicamente fazer com que os relacionamentos deem certo, fazer as pessoas se relacionarem melhor, se curtirem mais, criarem momentos agradáveis juntos. Mas nem sempre isso é possível. Infelizmente. E para quando não dá certo, a gente conta com a expertise de profissionais, como a nossa convidada de hoje, que é advogada, especialista em direito de família e sucessões, doutora Vivian Belezia. Bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar sobre esses momentos de dificuldade que podem não ser tão difíceis assim. Pois é. E quando a gente fala em divórcio, né, é um momento complicado aí do casal, mas nem sempre também, né? Eu queria... Posso chamar de Vivian, não posso? Por favor. Eu queria, Vivian, que você desse assim, um breve histórico, só para as pessoas se situarem, sobre o divórcio, porque assim, é muito recente essa história, né? Vamos lá, para a gente entender. Eu acho que para a gente falar de divórcio, a gente tem que entender o que é casamento, né? O que é casamento? Sim. Casamento é um contrato. E o divórcio é o quê? É o desfazimento desse contrato. Então, a gente precisa compreender como que esse contrato foi forjado, quais são as regras desse contrato, para a gente entender quais vão ser as regras desse divórcio, né? A gente tem aqui no Brasil, se a gente conversar com as nossas avós, com as nossas bisavós, com as nossas amigas, a gente sabe que, às vezes, as nossas avós falavam assim, deixa disso, menina. Isso não tem jeito não, fica desse jeito mesmo. Homem assim mesmo, não adianta reclamar muito não. Por quê? Por que elas falavam isso? Qual que é a história que nós temos? O divórcio no Brasil é algo, sim, recente, né? A lei do divórcio, ela é de 1977, né? A minha mãe se separou do meu pai, o casal se separou em 75, ela era uma mulher desquitada. Exatamente. O que acontece? A Constituição de 88 é um marco que traz ali um pouco mais de liberdade e a possibilidade de desfazimento desse vínculo conjugal, que antes se entendia que não podia ser desfeito, né? Se a gente for pegar a história da humanidade, gente, o casamento, ele surgiu lá na Mesopotâmia, 2500 a.C., e sabe para que serviu o casamento? Para casar homens adultos com crianças. Homens adultos com crianças, com qual fim? Com o fim de determinar comércio e terra. Né? Se você for olhar a tradução sumérica da palavra amor, sabe o que significava amor? Medir terras. Gente, eu tô aqui em choque. Então a gente precisa levar, por que eu gosto de contar essa história, né? A gente precisa levar a construção desse contrato historicamente em consideração na hora da gente falar de divórcio. O meu maior desafio dentro do escritório, nas primeiras consultas, principalmente com as mulheres, é de convencê-las dos direitos que elas já têm. Porque elas têm uma ideia muito errada daquilo que elas não teriam de direito, né? Por que isso? É uma história da humanidade. No Brasil, né, a gente tem essa configuração ainda muito machista, né? Aquele pater familias que estava determinado lá no Código Civil de 1916, né? A gente fala muito em dependência emocional, né? A gente trabalha com isso, dependência financeira, mas vem daí, né? Sim. Historicamente, existe uma dependência. Historicamente. Então, assim, o que nós precisamos compreender? O casamento nada mais é do que um contrato. E as regras desse contrato, elas foram feitas lá quando você assinou o seu termo de casamento. Hoje, nós temos ali todo, né, um passo prévio para o casamento, os proclames que você precisa ir lá 90 dias antes, né? Isso tudo é uma formalidade para você ali escolher qual é o regime de bens que vai orientar aquele contrato que você está fazendo com
o seu parceiro, hoje a sua parceira, né? Isso também é uma evolução das famílias, não só mais homens e mulheres, nós temos outros tipos, graças a Deus, bom, né? Que bom. Famílias. Outros tipos de famílias, famílias monoparentais, as famílias, né? Hoje até é muito polêmico, mas os trisais, nós temos também alguma proteção jurídica já nesse sentido. Ai, que bom. Já temos, não legislado, mas, né, a nível jurisprudencial, de julgados, de decisões. Então, assim, a gente precisa entender que o contrato teve essa evolução histórica, né, no Brasil e no mundo, e hoje nós temos, felizmente, aquilo que a gente chama de divórcio como, ou melhor, deixa eu me corrigir aqui, porque senão as nossas ouvintes aqui, inclusive algumas clientes, vão falar assim, isso não é verdade, doutora, você está contando mentira na rede mundial da internet, isso não é verdade. Olha, nossas ouvintes, nossas e nossos, tem muitos homens aqui, que bom, eu fico super feliz. O divórcio, ele hoje tende a ser compreendido como um direito potestativo. O que isso significa? Potestativo. É aquilo que você não precisa da concordância do seu cônjuge para que boa. ele seja determinado. Então, se você vai ali perante um juiz e diz, eu não quero mais ficar casada, eu não quero mais estar casado, você tem em tese, eu digo em tese porque nós temos ali resistência, né, mesmo de alguma parte do Poder Judiciário, você tem uma decisão que te fala, não precisa mais estar casado, vamos resolver todas as questões que precisam ser resolvidas a respeito desse contrato, guarda de filhos, direitos patrimoniais, né? Todas essas questões. A gente quer saber tudo isso durante aqui o episódio. Porque durante muito tempo um dos cônjuges não queria ficar casado e era obrigado a se manter casado, porque o outro, ele não quer me dar o divórcio, né? Tinha isso, né? Ele tem que dar. Isso. Então, antes da lei do divórcio, o casamento era indissolúvel. Você não podia dissolver esse casamento em nenhuma hipótese. A partir da lei do divórcio, você tem ali algumas regras que dificultavam ainda muito o divórcio, né? A depender da situação, se você já era separado de fato, você tinha que esperar 5 anos para poder ter ali do desquite o divórcio. Tinha separação de corpos. Tinha separação de um monte de coisas, né? E as regras que dificultavam mesmo, né? Me perdoe lhe interromper aqui, mas só para dar uma situada também, né? Porque como essa lei é de 77... Isso, 77. Pois é. Eu pego o exemplo da minha mãe, que se separou em 75, e também separou porque... Houve vários contextos que ela foi segurando, chegou uma hora que ela não aguentou mais e vamos separar. Só que, na época, né, muito recente, vamos colocar assim, mas as mulheres desquitadas era um estigma. Era, né? Um estigma. Ainda hoje, a gente... Não só para as mulheres, para os filhos. Ser filho de desquitada era uma discriminação horrorosa. A gente hoje se depara, né? Ainda hoje eu me deparo ali na rotina do escritório com situações como, por exemplo, você tem um registro de nascimento em segredo de justiça. Como é que é isso? Por quê, gente? Por que esse registro de nascimento está em segredo de justiça? Por quê? Porque esse foi um filho havido de uma comunhão extraconjugal e, na época, você sequer podia registrar esse filho nascido de uma relação extraconjugal. Ilegítimo. Um filho ilegítimo, uma palavra muito pesada, muito dura, o chamado filho bastardo, né, que não tinha os mesmos direitos. E aí a gente vem, né, com a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, que trouxe ali um guarda-chuva de direitos, né, reconhecendo ali a dignidade da pessoa humana e com uma série de artigos, e dentre eles ali, né, o artigo 225, que traz ali o que é a família, de quem que é a obrigação de cuidar dessa família, que é do Estado, de cada um de nós, da sociedade como um todo. E aí a gente tem, a partir dessa Constituição, e mais especificamente, né, depois da emenda constitucional número 9 de 2006, a gente tem ali a possibilidade de um divórcio direto. Né, esse divórcio que basta você dizer que quer estar divorciado, e a gente encontra ainda alguma resistência, mas em tese eu não quero mais estar casada, eu tenho a possibilidade de não me ver mais
imbricado nessa situação jurídica, porque Ele fica casado sozinho. O casamento é uma situação jurídica. E aí, o que eu acho que as pessoas têm que ter muito em mente. É muito mais fácil você se precaver com relação a um problema do que você depois resolver o problema, que aí se torna um grande problema. Então, o que eu recomendo sempre? Isso é um tabu, as pessoas precisam conversar sobre isso. Se você está se dispondo a viver uma vida com alguém, a se casar com alguém, as questões com relação à criação dos filhos, com relação ao patrimônio, vocês precisam conversar abertamente sobre isso. Isso é um tabu, as pessoas têm um constrangimento de falar sobre isso. Tem um episódio do podcast que a gente não traga a questão do diálogo, da conversa, o tanto que é fundamental para qualquer aspecto na vida. Sim, e você precisa saber do seu parceiro, da sua parceira, do seu companheiro de vida, e aí vamos falar também dos companheiros, né? Porque com a Constituição Cidadã, a gente não fala mais só de casamento, como aquele ato formal, público, que você vai lá no cartório e registra. A gente tem que falar das famílias, que são a maioria no Estado brasileiro, né? Que são as uniões estáveis. Sim. As pessoas que ali no dia a dia acabam unindo esforços, né? Na Constituição, o quê? Da família. O que é estar em união estável? O que configura? Não, então, eu quero justamente porque a gente está aqui falando de divórcio, mas a gente, antes do divórcio, tem os casamentos e uniões. Isso. E aí, eu quero saber, nós aqui queremos saber sobre o que configura a união estável. Tem gente que acha que juntou as escovas de dente, mas não é só isso, não é também bem assim, né? Não é só isso. O que é mais importante, e eu vou falar aqui, vamos tentar levar isso como se a gente estivesse disputando no tribunal. É ou não é uma união estável? Afinal de contas, eu tenho ou não os requisitos da constituição de uma união estável? O que caracteriza mesmo a união estável é morar na mesma casa? Não. Às vezes você pode ter união estável e cada um mora em casas diferentes. Hoje até casais efetivamente casados moram em casas separadas. São casados, têm um contrato de união estável registrado e cada um mora na sua casa. Então não é estar sobre o mesmo teto. O que realmente diferencia um namoro de uma união estável é você ter um intuito de constituir família. Aquela é a sua família. E o que é constituir família? É caminhar junto com o mesmo propósito. Caminhar junto no propósito da criação dos filhos. Caminhar junto na construção de um patrimônio. Caminhar junto no cuidado mútuo um do outro. Eu não posso hoje, você pode, você me socorre, a gente se cuida, a gente caminha juntos. Isso é uma família. A família pode ser um avô e uma criança. A família pode ser um casal homoafetivo e uma criança, a família pode ser um casal heterossexual e uma criança, mas é uma família. Mas uma pergunta, nos seus exemplos, sempre tem uma criança. Pensa isso agora. Esse constituir família, tem quando também, não tem criança? Quando não tem o filho. Assistência mútua. A assistência mútua. O dever de cuidado. E, pasmem, com alguma controvérsia jurisprudencial e até legislativa sobre isso, o dever de fidelidade. A gente tinha ali como obrigação do casamento, como requisito ali do Código Civil, o dever de fidelidade. A gente tinha até o crime, né, de infidelidade. Hoje já não é adultério, crime de adultério, hoje já não existe mais, né? Você, a única consequência jurídica que você tem da infidelidade é eventualmente uma indenização por dano moral, né, que a gente consegue... Quanta evolução, né? Sim, hoje você não tem mais o crime. Mas o que um juiz vai analisar é se vocês têm um projeto de vida comum. Entendi. Um projeto de vida. Se vocês caminham juntos rumo a um objetivo final. Qual o objetivo final? De autoajuda, de mútuo cuidado, de afetividade, reciprocidade, né? Então, assim, não necessariamente uma família de patrimônio, com filhos. porque normalmente você vai comprar um apartamento, vai fazer alguma coisa junto, né? Sim. E ainda que vocês tenham estabelecido num pacto pré-nupcial, por exemplo, que cada um tem o seu patrimônio. Não é isso. A gente nunca comprou nada junto. Você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro, ainda assim... Mas estão compartilhando uma vida. Compartilham a vida, compartilham responsabilidades, né? Se é você que vai ao médico com ele, se é ela que vai ao médico com você. Existe caso que
precisa provar isso? Sim, muitos casos. Sim, eu já Olha, ouvi. o amor lá para os sumérios era minha terra, né? Aham. Meu quinhão de terra. E o Aham. divórcio é isso. Né? A gente tem aquele jargão, meu bem e meus bens, né? Durante Sim. o casamento, meu bem. Meu bem, depois meus E bens, no meus divórcio, bens. meus bens. Então, assim, muito importante que a gente saiba o que é a união estável e converse com o seu parceiro. Nós vivemos em namoro ou nós vivemos em união estável? Afinal de contas, o que é isso que nós temos hoje? O que é o nosso relacionamento? Isso tem que ser conversado. Mulher Agora, tem muito medo de conversar essas coisas e espantar o parceiro. Sim. A questão da dependência emocional, né? De ter medo de perder. Então, acho que isso tem muito a ver. Você não acha, não? Sim, sim. Muito dessa questão de, eu não vou falar nada não, vou esperar ele tomar a iniciativa, ele falar alguma coisa com medo de... Meninas, vejam bem, quando a gente vai num casamento, pensa comigo, a gente vai num casamento, estão ali as damas, as mulheres, todas lindas, enfeitadas, e aí vem a noiva e joga o buquê. E aquelas mulheres ficam ali alvoroçadas para ver quem é a próxima. E ali é uma realização, né? É uma conquista social. Hoje ainda, na nossa sociedade, casar é uma conquista social. Olha, Em contrapartida do homem, você vê o quê? A sola do sapato dele virado para o público, o que está escrito lá? Socorro. É uma brincadeira que se faz. No meu ponto de vista, inaceitável. Por quê? Porque ali nós temos a materialização daquilo que a gente quer desconstruir como sociedade. A gente não quer essa sociedade que o matrimônio para a mulher é uma conquista social. E o homem está sendo enforcado. E que o homem está sendo enforcado. É. Né? Então, por que esse medo da gente conversar sobre isso, da gente falar abertamente sobre as questões patrimoniais? Porque a gente vem com uma carga, né, histórica. Tá tão mais leve hoje, tem possibilidade de ser tão mais leve, mas por que não eu aproveitar isso? vejo também, o que eu percebo assim, tem mulheres que às vezes vêm assim, mas vem cá, a gente está vivendo o quê? E aí o homem que não assume efetivamente, assume na forma mais ampla. Sim. Porque às vezes ele está assim, é meu namorado, apresentou para todos os amigos, ele namora, mas a coisa do assumir, quando perguntar, Sim. mas a gente está numa união estável, a gente está no namoro, E aí, não sei vamos o quê. assinar esse contrato. Não, Às vezes aí, você pergunta não. para um e para o outro, a resposta é diferente. Um tá pegando, a outra tá namorando. Não, então, o cara às vezes fala assim, não vamos rotular. Eu sou da opinião que, quando fala, não vamos rotular, então, amor... Repensa esse negócio aí. Na verdade, Tem assim... que ter um nome. Na verdade, assim... O que você, homem ou mulher, o que você quer viver? Então, assim, delimitar, definir. Olha só... Sim. Vamos entender aqui o que a gente está vivendo. O que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo. Para onde nós estamos indo. Né? Porque se você quer caminhar para o outro lado e eu não estou afim, então beijo, tchau. Não vou perder meu tempo aqui. E eu acho que Não entender que conversar não é pressionar. Não, né? A gente não. precisa entender, estabelecer até para se posicionar. Vocês comprariam, fariam um financiamento de um valor considerável sem ler aquelas cláusulas Óbvio daquele que contrato? não. Você se sacrificaria, trabalharia todo dia ali, 8 horas por dia, dentro de um projeto, sem saber qual seria o que você quer afinal desse projeto? Conversando, a gente já leva tanto gato por lebre. O relacionamento é a mesma coisa, o casamento é a mesma coisa, a união estável é a mesma coisa. Você está ali dedicando, eu falo que você está dedicando o que você tem de melhor, que são os seus anos de vida, suas células, sua saúde, sua energia vital, né? Seu tempo. Eu, infelizmente, recebo hoje no escritório mulheres que agora viúvas, elas chegam na primeira consulta, né, para conversar sobre as questões patrimoniais, a questão das sucessões, e aí na segunda, na terceira consulta, e aí elas vêm muito entristecidas e tal, e aí à medida que os meses vão passando, o primeiro ano, elas vêm aquelas mulheres revitalizadas e falam assim, se eu soubesse que ficar viúva era tão bom... Gente, olha que triste isso.
Olha que triste isso. Que peso é esse que o matrimônio ainda tem sobre a vida das mulheres? A gente não precisa esperar o parceiro da gente morrer pra gente ser feliz, não. Claro. Né? A gente não precisa esperar. A gente tem que entender que o casamento... Antes não, era só um contrato, uma questão patrimonial, mas hoje não. Hoje a gente se casa e as mulheres hoje, né, os homens, eles buscam o quê? A felicidade. A gente quer ser feliz. Não, e tem que ser feliz nessa existência aqui. A gente quer ser feliz né? e a gente quer ser... Eu costumo falar para as minhas clientes, gente, vocês estão tomando a decisão pelo divórcio, que o divórcio é uma decisão. Você tem que tomar a decisão pelo divórcio, porque você tem que entender que a partir de hoje eu quero ser mais feliz do que ontem. Eu quero estar mais realizado, eu quero estar mais realizada. O meu projeto de vida prescinde do divórcio, por quê? Porque eu não quero mais me submeter a determinadas situações, porque eu não quero mais viver determinadas tristezas. Então, assim, o divórcio, ele ainda é um tabu, como se fosse uma derrota na vida das pessoas. E eu digo... Meu projeto de família... Sim, meu projeto falhou. Fracassou. E eu digo para vocês que isso não é verdade. O divórcio, ele tem que ser um projeto para a felicidade. Sim. Ele tem que ser uma decisão para o bem dos filhos, para o bem das pessoas, né? Porque o que a gente precisa entender é que muitas vezes esse casamento, essa união estável, ela tem que ser desfeita antes que o respeito acabe. Sim. Porque se o respeito acaba, aí sim vocês vão ter um problema sério. Porque aí começam os desdobramentos, né? Do desafeto. Então, o ideal é que a gente consiga ter a maturidade e perceber que realmente o amor acabou, aquele amor, né, que é essencial para você manter ali um patrimônio, um matrimônio e construir patrimônio é tão difícil. Como é que você vai dissolver isso? Você vai dissolver levando em consideração as regras que vocês estabeleceram. Quais regras que nós estabelecemos lá, antes do casamento? Porque eu costumo dizer o seguinte, nós combinamos o seguinte, chega muito isso no escritório. Nós vamos nos casar, eu vou, né, o homem ou a mulher, eu vou dedicar a prover a nossa família, enquanto isso você cuida dos nossos filhos, que é o nosso bem maior, o nosso maior patrimônio. Depois, quando esse casamento é dissolvido, esse contrato é desfeito e alguns homens, em sua, né, maioria os homens, falam assim, não... o patrimônio foi eu que conquistei. Só eu trabalhei, só eu que construí, você não tem direito a isso. Como se, aí a gente vai cair numa outra história, o serviço de casa, o cuidado com os filhos não fosse... Mas espera aí, qual foi o nosso contrato? O que nós estabelecemos lá no início do nosso casamento? Nós concordamos que você sairia para trazer o provento e que eu cuidaria do lar e das crianças. Se foi esse o combinado, gente, o combinado ele tem que valer do início da partida até o final da partida. Agora, isso se coloca no contrato? Sim, nós colocamos isso no contrato. Qual é o regime de bens mais... preponderante que a gente tem hoje no Brasil? Comunhão parcial. Comunhão parcial de bens, ou seja, a partir da constituição do casamento, a partir daquele dia, tudo que nós construímos é dos dois. E é dos dois. Não interessa se eu contribuir com R$1 e com 100% de trabalho, de dedicação, e você contribuiu com 100 milhões de reais e trabalhou fora todos os dias. É dos dois. Por quê? Porque esse foi o nosso contrato. Então, é por isso que as pessoas têm que conversar. É assim que vocês querem viver? Você quer viver dessa forma? Você acha que isso é que vai fazer você caminhar junto do seu companheiro, da sua companheira, com harmonia, com felicidade? Quais são os seus valores? Gente, as pessoas têm que conversar. Quais são os seus valores com relação à família, com relação ao nosso futuro? O que você pensa, meu amor, daqui 50 anos? Quando eu estiver velha, você estiver velho, né? Tem gente que casa e não sabe nem se o outro quer ter filho. Vai descobrir lá na frente. Como que você vai fazer um projeto de vida sem ter esse diálogo essencial? Essencial. E aí, eu digo que você precisa se informar. Porque não adianta depois falar, eu não sabia, eu assinei sem saber. Eu recebo mulheres aos montes, homens aos montes, mas eu não sabia que isso significava isso. Mas você deveria saber. Deveria porque ter perguntado. Você foi lá e você
determinou a sua vontade naquele ato público formal. E agora, mudar o rumo da história é um pouco diferente. Nós caminhamos na legislação hoje para ter uma mudança, sim, efetiva e que a gente tenha mais autonomia privada nesses contratos, né? Até então, a gente tinha uma ingerência muito grande do Estado brasileiro nessas relações. Ele determinava o que podia, o que não podia. Agora, com essa reforma do Código Civil que está aí prestes a sair, né? Nós temos uma autonomia muito maior das pessoas, o que eu vejo como uma coisa muito positiva, mas muito perigosa. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, passou pela minha cabeça aqui. O casal fez seu contrato, o casamento, e eles acabaram de casar. 3, 4 anos depois, eles têm filhos. Certo. E nesse momento, sei lá, mais 2 anos depois, um dos cônjuges, vamos colocar o homem, que eu acho que é mais prevalente. É o que acontece mais. O homem recebeu enfim, pela empresa, uma promoção, e aí ele vai ter que mudar de país. Então, o casal, quer dizer, a família, né? Porque já tem um filho também, tem a esposa, o filho. Eles conversam e decidem realmente mudar de país. E aí, a esposa conversa. Olha, então tudo bem, a gente vai mudar de país. Eu não vou conseguir trabalhar na minha profissão. Um vai transferir, a outra vai. A outra vai assim, vou cuidar ali do filho. Nessa situação, até porque também já lembrei de um outro caso também, já teve famosa que casou, abandonou sua profissão porque falou, não, eu quero estar com os meus filhos, quero criar meus filhos. E depois, tantos tempos depois, as crianças já grandes acabaram se separando. E aí ela não tinha mais a profissão dela. E no caso aqui desse primeiro exemplo que eu dei, a família se muda para o exterior, porque o marido está numa empresa e a mulher não tem como, enfim, tem uma profissão que ela e a dela paralisou. Minha pergunta, depois do contrato firmado, pode-se rever esse contrato? Sim, vamos lá. Aí, se pode ou se não pode, vai depender da época que esse casamento foi estabelecido, porque, como eu te disse, a gente ainda tem casamentos que foram passados em determinadas épocas, então a gente vai, né, qual a forma, poder pode, mas qual a forma que vai ser de alterar esse regime? Agora, com esse novo Código Civil que está prestes a sair aí, essa alteração vai ser mais simples, mais fácil, basta ir ao cartório. Hoje não, hoje para você alterar o regime de bens tendo filhos, você tem que procurar o Poder Judiciário, tem que ir lá explicar quais são os seus motivos e tem que ter consensualidade. E depois não vai precisar? Agora, depois dessa reforma, já isso não vai ser... É perigoso, não? É perigoso. É perigoso, porque você está casada com comunhão parcial de bens, com filho, e aí, de repente, você descasa, você vai descobrir que ele foi lá e mudou tudo, e aí tirou o tapete. Aí, assim, vai ter que ter também a consensualidade, a assinatura dos dois, mas o que me preocupa nesse caso, e isso foi tema, né, de muito debate ao longo da tramitação desse projeto, é que a gente ainda tem um Brasil muito grande, né, e a gente tem aí os rincões do país que a gente, infelizmente, sabe que os cartórios não têm tanta fiscalização, temos os coronéis espalhados por aí, então isso me preocupa com relação realmente à fragilidade do polo mais frágil, que ainda é, sim, a mulher. Eu vou em muitas... Porque esse contrato poderia, uma parte só, mexer no regime de bens. Da outra parte. Não, sem a ciência da outra parte, não. Né? Sem a ciência da outra parte, não. Tem que ter consensualidade, os dois têm que concordar. Menos mal. Então, nesse caso, por exemplo, né,
desse exemplo de quem vai para o exterior, você vê, o homem ele está ali numa ascensão da carreira, a mulher teve a sua carreira paralisada, e vamos supor que eles então tivessem estabelecido lá no início do contrato de casamento uma separação total de bens. Bom, eu tenho minha carreira, você tem a sua carreira, vamos construir ali patrimônios separados, mas a partir de agora a situação mudou. Então a gente vai ter que alterar isso, porque aquilo que você construir vai ter que ser de nós dois, uma vez que a nossa decisão foi nesse sentido. Isso é plenamente possível. Hoje ainda é preciso buscar o Poder Judiciário para fazer essa alteração, principalmente tendo filhos. A gente está caminhando, né? O Brasil é muito grande, então a gente está caminhando ali, alguns tribunais, né? O CNJ já admite que algumas dessas alterações sejam feitas no cartório. Desde 2007 a gente tem a possibilidade do divórcio no cartório, quando não tem filhos, quando é consensual. Agilizou demais, né? Facilita demais, barateou o acesso, né? Porque você precisa sim contratar um advogado, mas o serviço administrativo perante um cartório é mais barato do que o serviço, né, de judicializar uma ação judicial. Então, assim, a gente tende hoje no direito brasileiro a facilitar a alteração desses contratos, né? E promover a responsabilidade privada das pessoas com relação a esses contratos. Então, nós precisamos realmente entender que está nas nossas mãos. O que nós queremos fazer das nossas vidas quando nós estamos ali nos relacionando e constituindo uma família, seja através de casamento, seja através de união estável. Quando você fala está nas nossas mãos, é nas mãos do casal? Do casal. Tá, porque assim, a gente sempre vê que a mulher, né, até por conta desse histórico, na mão do casal, sempre meio que prejudicada. São dois, gente. Vocês vão lá, vocês vão assinar um documento. Se você não sabe o que aquilo significa, se você não conversou com o seu parceiro sobre isso, não assine, converse. Exato. Né? Porque se de repente essa conversa vai ser, inclusive, um ponto de decisão na sua vida, de manter ou não esse casamento, de levar ou não essa família adiante, porque a depender da reação do outro, do seu parceiro, você vai ver, poxa, não é bem assim. Eu não posso estar entrando de corpo e alma num relacionamento e o outro tá entrando só de corpo. Não ignorem os sinais, né? Porque a gente vê essas coisas acontecendo e acha que vai mudar. Exatamente. Vai mudar, e não vai. Hoje o que a gente tem? Muito, né, assim, o mais comum. Existe outro regime, mas quais são os três mais comuns? A separação total de bens, a comunhão parcial de bens e a comunhão universal de bens, né? Ou seja, tudo aquilo que eu tinha antes e durante o casamento vai ser de nós dois, a comunhão universal de bens. A separação, a comunhão parcial de bens, tudo que nós adquirimos a partir do casamento vai ser partilhado, é para os dois, né? Aquilo que você tinha antes é seu, aquilo que eu tinha antes é meu. Eventualmente, as doações, as heranças, cada um mantém em seu patrimônio particular, né? Então, assim, você precisa... E quando se fala partilhado, é 50% ou existe um outro percentual? Não, em regra, 50%. Existem alguns casos específicos onde a gente examina, porque, por exemplo, nós temos, né, e não é raro de acontecer, aqueles casamentos que foram estabelecidos na separação de bens, mas você comprova que você contribuiu para a aquisição daquele patrimônio. E aí é uma questão de prova na justiça, né? E aí a tendência dos tribunais é assim, se você comprova que você contribuiu para a aquisição daquele patrimônio, mas ainda assim aquele patrimônio foi registrado exclusivamente no nome do outro, não é justo. Por quê? Porque a ninguém é dado se enriquecer às custas de ninguém. Sim. E como seria essa comprovação? São documentos, né? Em sua grande maioria, você comprova que você efetivamente contribuiu financeiramente com aquela aquisição. Extrato bancário. Aportou, extrato bancário, declaração de imposto de renda, contra-cheques, né? A rede social, a gente costuma falar, a gente usa muito. Hoje tá um perigo, né? Principalmente com relação às ações de alimentos, né? Quando a gente está ali no meio de um divórcio litigioso, com
alta litigiosidade e o casal fala, não, você não precisa disso tudo, quando você falou, né, essa disparidade entre os rendimentos de um dos cônjuges, quando eu casada tinha um padrão de vida elevado e agora divorciada, o meu padrão de vida caiu drasticamente, existem os chamados alimentos compensatórios, para que você tenha ali por um período de tempo uma compensação mesmo pela queda no padrão de vida, e aí esses casos são analisados individualmente e o que é preciso? Ver os documentos. Aqueles bens que foram adquiridos quando? Você assinou... gente, eu me deparo com situações que as mulheres assinam procuração não sabe nem o que assinou. Que não sabem nem o que assinou. Fala assim, eu me lembro muito vagamente de ter assinado alguma coisa. Eu conheço casos de mulheres no puerpério que assinaram declarações de união estável abrindo mão de todo o patrimônio. Né? E aí você tem que ir ao Poder Judiciário. É muito má fé, né? Uma prova difícil de ser feita, porque quando ela descobre, né, já se passou muito tempo. Então, assim, nós nos deparamos com coisas, né? Eu tô aqui jogando coisas. E quando eu ajudo o meu marido a comprar um imóvel e depois eu sei que esse imóvel foi registrado, na verdade, no nome do irmão, da mãe desse marido. Tudo objeto de prova. A gente precisa comprovar, tá? A gente precisa levar documentos. E aí, quais são as nossas provas? Prova documental, prova testemunhal, o depoimento pessoal das partes, né? Aí é briga, eu costumo falar. Aí é briga judicial. Tem um memezinho que fala que você conhece realmente a pessoa com quem você casou na hora de separar, né? Exatamente. E vou dar aqui um dado muito importante para vocês que eu considero imprescindível que a gente se atente a isso. Eu conheço casos de mulheres que foram assessoradas por advogados no divórcio e que tiveram uma orientação indevida com relação àquilo que era realmente direito delas. Por quê? Porque nós estamos inseridas numa sociedade que ainda desconsidera os direitos básicos e elementares das mulheres. Então, se atentem. Você precisa, se você vai se divorciar, não aceita o convite do seu ex-marido de ir ao escritório do advogado dele para vocês assinarem aquele divórcio. O mesmo advogado. Faça a consulta com o advogado, com a advogada da sua confiança. Que você tenha liberdade de perguntar, de ponderar, de fazer suposições, de contar exatamente aquilo que se passou ao longo do matrimônio, né? Se você não se assegurou na época, né? Porque a gente também não adianta a gente ficar aqui chorando em cima do leite derramado. Sim. Doutora, mas eu não me atentei, o tempo passou, são 20 anos de casamento, são 16 anos de casamento, e agora? O que eu faço? Né? Então agora antes você não tinha informação, então a primeira coisa é você se informar. Se informe sobre os seus direitos. De A a Z. Quais são os seus direitos com relação à partilha? Quais são os seus direitos com relação à manutenção no lar conjugal? Quais são os seus direitos com relação à criação dos seus filhos, né? A gente tem uma ideia muito errada também no judiciário brasileiro de que o homem paga 30% do salário dele, né? Todo mundo fala isso. E aí, doutora, quanto vai ser a pensão? Vai ser 30%? Então, as pessoas chegam ao nosso escritório com essa suposição. Isso não é verdade. Como que você afere qual é o valor dos alimentos que são devidos, né, pelo homem ou pela mulher para provimento dos filhos? A gente leva em consideração um trinônimo que é chamado possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe e razoabilidade. Né? Aquilo que não destoa nem para mais e nem para menos. Então, por exemplo, você tem um filho autista, você tem um filho que precisa de um respirador, você tem um filho que Cuidados precisa de terapias complementares, precisa de uma terapia ocupacional, de uma fisioterapia, né? O valor de pensão a ser pago para essa criança é diferente de uma criança típica que não precisa dessas terapias. E aí, os pais tem que se sacrificar mais, né? Afinal de contas, é dever dos pais, da sociedade, da família, cuidar daquela criança. Então, assim, qual é o valor de pensão que vai ser estabelecido no meu caso? Nós vamos olhar no seu caso.
no seu caso, né? O que eu já posso dizer? Se fosse eu... Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas o que eu já faria se eu estivesse querendo me divorciar? Primeira coisa, eu vou querer saber o que nós temos. O que nós temos? Nós temos o quê? Imóveis. Gente, o registro de imóveis é um sistema público que você não precisa justificar para que você quer aquela cópia daquele registro, não. Vá ao cartório e fale, eu quero cópia do meu registro, eu quero ler ali o que está estabelecido, de quem que é esse imóvel, qual que é o percentual. Nós temos uma empresa. A junta comercial te fornece certidões publicamente. Você não precisa justificar. Mas como é que eu vou fazer? Ele vai ficar sabendo que eu fui. Não, ninguém vai ficar sabendo. E a mulherada entra de laranja nas transações. Sim, e nem sabe. Entra de laranja nas transações, assinam procurações, vendem patrimônio, não sabem o que se passa na sua declaração de imposto de renda. Quem faz a minha declaração de imposto de renda é o contador do meu marido. Então, assim, primeiro passo, primeira informação que eu considero essencial. Se informe a respeito daquilo que vocês têm. Tomar as rédeas da vida nas suas mãos. Se informe. Vocês têm um imóvel? Cadê o registro desse imóvel? Ele está quitado? Ele não está quitado? E tem mais, porque às vezes a gente está falando aqui sobre bens. E as dívidas? Nós partilhamos as dívidas também. Então, ninguém fala de dívida. O que é que diz ali, né? O regramento diz o seguinte: vocês vão partilhar aquilo que vocês adquiriram e vocês vão partilhar aquilo que vocês estão devendo. Eita, então, você inocentemente cai numa roubada. Entrega nas mãos de uma pessoa em quem você confia, né? Porque se você faz isso é porque você confia, o seu CPF. Tá ali dormindo com a pessoa, que você né? tem de mais precioso, né? O seu CPF. Então, você tem sim que saber, vocês têm dívidas? Essas dívidas são pagáveis? Qual é o plano para pagamento dessas dívidas, né? Como que isso funciona? Como é que isso vai acontecer? Qual que é o nosso projeto? Então, eu digo assim, não tem como você estar casada com um desconhecido. Como é que você está casada? Como é que você vive em união estável com um desconhecido? Você não sabe qual é o valor que esse homem recebe. Tem gente assim. Gente, isso é anos, muito né? comum. A pessoa casada com outra. Você não sabe quanto que ele ganha. Você não sabe. Vocês não têm uma conta conjunta. Você não tem acesso àquilo que é. E aí, o meu primeiro... Eu disse isso a vocês inicialmente. O meu primeiro trabalho é convencer as pessoas que isso é direito delas. Elas não estão pedindo um favor, né? Isso é direito, é seu direito saber. E não tem noção que tem direito, né? Não tem noção que tem direito, né? E aí a gente vem os casos, por exemplo, e eu vou dizer para vocês, não existe classe social para a desinformação, a violência patrimonial. Eu acho que quanto mais alta a classe, você me corrija se eu estiver errada, a possibilidade de ter mais alienação com relação a isso é maior. As ferramentas são mais... Porque as mulheres entregam e não querem nem saber, querem lá garantir a vida mais tranquila e não estão preocupadas com isso. E as ferramentas são mais especializadas. Então, quando a gente recebe ali, né, uma mulher de baixa renda, e nós recebemos, né, no escritório, as ferramentas de dominação, elas são um pouco mais limitadas. A gente tem ali mais frequentemente a violência física, né? E à medida que você vai galgando ali, e olha, gente, não se engane, é a sua vizinha, é a sua prima, é a sua irmã, né? Então, assim, quando você deixa de ter acesso, ele quebra o seu celular, né? Isso é violência. Então, o que é violência? A gente precisa também conversar sobre isso. Será que eu vivo um relacionamento violento? Tem que se fazer essa pergunta. Eu vivo dentro de um relacionamento violento? Que tipo de violência que eu sofro porque ali? Tem gente que acha que violência é só o roxo na pele. Violência é só o olho roxo. E não é. Aliás, a violência... E a gente comprovar isso no tribunal, a gente enfrenta dificuldades também, né? Mas hoje nós temos legislação específica, né? Para coibir esse tipo de situação, mas a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, eu já recebo, né, dentro do escritório, mulheres que não têm dependência econômica. Elas têm carreira, elas são bem-sucedidas, às vezes elas ganham mais do que o parceiro. E elas vivem num relacionamento ali de dominação. Elas que são donas do dinheiro e ainda assim se submetem a uma violência emocional. Nós precisamos nos perguntar por quê.
E acabam também, essas mulheres que talvez ganhem mais, estão melhor posicionadas na carreira, pagam pensão para o ex, mesmo até ficando com os filhos. Sim. Mesmo sim. A mulher ficando com os filhos, também, ela né? paga uma pensão. E é preciso se atentar para isso. É preciso se atentar para isso. Nós temos aqui casos frequentes, né? E a coisa está mudando. Eu tenho uma visão muito otimista da coisa. Eu acho que a gente tem o tempo todo, estamos atentas, mas a gente tem muitas evoluções, muitos ganhos, né? A gente começa a ter mais mulheres. Mas ainda tem muito para caminhar, né? Tem muito para caminhar. Tem muito para caminhar. A gente começa a ter mais mulheres dentro dos tribunais, isso altera as decisões. A gente começa a ter mais mulheres dentro do poder legislativo, isso altera as leis, as legislações. Não tem como você ser representada, gente, se você não tem ali alguém que sinta na pele. Sabe o que eu costumo fazer muito em audiência? Os homens que começam a reclamar muito do valor de pensão, não, mas é um absurdo, não precisa disso tudo. Eu faço a proposta de inverter. Então vamos inverter. Você fica com as crianças e ela te paga 30% do que ela ganha. E você se vira para levar na escola, levar ao médico, para levar na catequese, na reunião do centro espírita, na escola dominical, não importa, né? Para cuidar ali da criação religiosa dessa criança. Gente, criança, nós aqui somos 3 mulheres. A gente sabe que a rotina de vida de uma mulher com filhos é uma loucura. Eu digo assim, eu não tenho filhos e nunca pensei, mas e a minha vida já é uma loucura, eu fico pensando, com um filho... Sim. Né? Essa coisa da criação. Eu vou te falar que a gente se depara também, você está falando aí, eu não tenho filhos. Olha como é que o embate da mulher e a luta, a gente tem muito para caminhar. As mulheres que não têm filhos, como elas são recepcionadas hoje dentro do tribunal? E aí eu digo mais do Tribunal Mineiro. Como que essas mulheres são vistas quando estão se divorciando? E aquelas mulheres que têm filhos, mas escolhem priorizar a carreira e deixam os filhos sobre o cuidado do pai. Como que a sociedade enxerga essas mulheres? Como que nós, advogadas, lidamos com isso na prática? Eu tenho feito um exercício pessoal, porque é muito bonito a gente falar que a gente luta pelos direitos das mulheres, mas a gente luta pelo direito de todas as mulheres, das mulheres que não querem ser mães, das mulheres que são mães, mas querem priorizar nos próximos 20 anos a carreira, porque tomaram essa decisão e escolheram... Ninguém questiona o homem Ninguém questiona o homem com relação a isso. Agora a mulher... Agora vai na frente de um juiz, vai na frente de um promotor de justiça, ainda são homens na sua maioria, tá? Ainda são. E diga, eu quero deixar a guarda dos meus filhos com o pai, que é quem tem também iguais condições de cuidar, porque eu vou priorizar minha carreira. Como que essas mulheres são recebidas pelo Poder Judiciário? Como que essas mulheres são recebidas pelo setor psicossocial, pela psicóloga, pela assistente social que vai fazer aquele laudo para levar para o juiz para dizer se esses filhos estão ou não assistidos? Acha que é uma mãe sem alma. Natural. Então, assim, qual é a visão de mundo que nós estamos tendo ali? Hoje nós temos aqui, vou falar da nossa realidade mineira, né? Nós temos em Belo Horizonte 12 varas especializadas de família, né? Nós ainda temos a maioria dos juízes homens, a maioria dos promotores são homens, né? Isso modula, sim, as decisões. Isso impacta, sim, nas decisões do cotidiano, do dia a dia. Na pior das hipóteses, por mais que ele queira fazer em prol da mulher... É uma visão masculina da situação. Sim, sim. Não, e é tudo tão já introjetado, faz parte tanto, não dá. Sim, e aí a gente tem, eu preciso aqui fazer, né, a ressalva, nós temos sim juízes e promotores com o olhar, né, já experimentado nas mazelas do direito de família. Eu costumo dizer que o direito de família, você recebe lá dentro do escritório e os juízes recebem dentro da sala, né, do tribunal, famílias. Nós temos ali pessoas, gente, crianças, mulheres impactadas pela violência, homens impactados pela violência. Isso acontece. Nós temos ali homens também impactados pela violência, homens que são muitas vezes, a gente precisa dizer também, privados de conviver com seus filhos. Por quê? Porque as crianças ainda são sim utilizadas pelas mulheres como ferramenta. É a única ferramenta que a mulher tem.
A alienação parental. Alienação parental. Então, assim, nós temos, eu vejo, né? Isso é inegável. A gente não pode também desconsiderar isso. Mulheres que simulam violência física. Sim. Mulheres que simulam violência sexual. E o homem tá ali, na berlinda, à disposição de uma ideia, às vezes até com um componente psiquiátrico daquela mulher. Isso a gente não pode desconsiderar. Porque o tóxico pode ser qualquer um dos dois. Claro, claro. Sim. É porque, na maioria das vezes, por conta da nossa sociedade mais patriarcal, a mulher é mais prejudicada, digamos assim, mas tem cada mulher também. São histórias assim, inimagináveis. Eu tenho um amigo que ele fugiu de um relacionamento que, quando ele já morava junto, ele entendeu quem era a mulher. Ele aproveitou o momento que ela estava numa viagem a trabalho e ele vazou. Hoje ele está feliz da vida numa outra relação. Fugiu literalmente. Sim, mas nós temos esse tipo de recomendação. Gente, qual é a recomendação? A Graça falou aqui uma coisa muito importante, né? Não ignore os sinais. Não ignore os sinais. Eles estão lá, né? A violência, comprovadamente, ela escala. A violência, muito raramente, você vai ter um episódio de violência. A violência, ela vai sempre escalando. Ela vai piorando, ela vai se tornando cada vez mais profunda. Se acontece uma vez e se aceita, vamos ver até Exatamente. onde... Vai testando para ver até onde que vai o limite, né? Exato, vai testando até para onde que vai o limite. Agora, isso quer dizer que uma coisa que eu escuto sempre também, mas ela gosta. Ela gosta. Já apanhou 1, 2, 3 vezes, ela gosta. Não adianta aquilo ali, doutora, não adianta interferir, porque aquela mulher gosta. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser violentada. Ninguém gosta de estar numa posição onde você não tem saída. E muitas vezes, né, as pessoas se deparam com situações onde ela não tem saída. Ela tem uma dependência econômica, ela tem uma dependência emocional. E aí ela se vê numa situação que não tem saída. Então, como que trabalha essas situações mais drásticas, né, mais agressivas? Você precisa de uma rede de apoio. E aí eu digo, né, ao homem e à mulher que quer se divorciar, você precisa de uma rede de apoio. O que eu chamo de rede de apoio? Você precisa de um amigo onde você possa se apoiar para poder desabafar. Na hora que você estiver com raiva, se afaste. A raiva é um elemento dificultador, porque você toma atitudes ali que depois você se arrepende, né? Então, assim, tem uma rede, os seus parentes, os seus familiares, não a sogra. Né? A sogra você não coloca muito nessa rede de apoio por enquanto, não deixa a sogra. Mas você sabe que tem sogra que é boazinha, até depende, mas né? Você sabe que tem sogra que defende até a nora. Sim, mas você sabe que tem até estudo sobre isso, né? Você não vê falar que meu sogro acabou com o meu casamento. Já ouviram alguém contar? Nunca. Já virou pra você e falou assim, nunca. Meu sogro acabou com o meu casamento. Isso não acontece. O que acontece, e não é raro você ouvir alguém falar, minha sogra me infernizou até acabar com o meu casamento. O homem e a mulher, né? Eu vou falar uma coisa, não foi um casamento não, eu tive um namoro, que quando o namoro terminou, que inclusive fui eu que terminei, e eu sentia mais falta da família do que dele. Sim, gente. Olha para você ver o que você está dizendo aí. Vou tentar fazer uma tradução técnica daquilo que você está dizendo. Casamento é isso. União estável é isso. O que a gente falou? O que a gente falou? É uma construção de um projeto de vida. A sua família passa a ser a família dele. Você começa a se responsabilizar por aquela família extensa. Você que cuida da sua sogra, é você que leva seu sogro ao médico, é você que sempre está ali nos almoços de domingo fazendo a intermediação para que aquelas relações se apaziguem, sejam relações boas. Isso é família. Isso é família, a convivência familiar. Quando eu quero fazer prova lá no judiciário de que eles eram, sim, uma família, eu falo, olha como é que eles se relacionavam com os vizinhos. Eram vistos pelos vizinhos como se casados fossem, porque ninguém vai lá na sua casa e te pede a sua certidão de casamento para saber se vocês são casados ou não. Sim. Eles reconhecem vocês como se casados fossem, né? Então, a união estável é isso, é reconhecer você como se casados fossem. Como? Na comunidade.
no culto de domingo, na missa que você vai, na feira que você frequenta aos finais de semana, no barzinho que vocês sempre vão toda quarta-feira, estão ali como casal, resolvendo problemas da vida cotidiana um do outro. Quando você tem um problema, um adoecimento no trabalho, olha, virou o pé, vê que chama o marido dela, chama a esposa dele, tá infartando, chama a esposa, não é esposa, mas por quê? Porque para a sociedade é esposa. Então são essas coisas, né? O direito de família é aquele direito que entra lá dentro da sua casa. Ele entra lá dentro da sua casa e ele colhe ali elementos da sua vida do dia a dia. Gente, como é que você se relacionava? Como é que ele te chamava? Ele te apresentava como? Publicamente. Vocês iam para uma festa. Como é que ele te apresentava? Era minha namorada ou é a minha companheira? É a minha esposa, né? Então, assim, a forma como você nomeia o outro também é muito importante. E aí, acho que... Bom é quando nomeia a Dona Onça. Que é muito comum, né? Aquelas brincadeiras que normalizam, né? Essa brincadeira que eu falo, por exemplo, de jogar o buquê, na sola do sapato dele tá escrito socorro, o Dona Onça, lá em casa quem manda... Tá introjetado ali na nossa vida. Tá introjetado, a gente normaliza aqui aquelas brincadeiras. Não é que é pra gente, não é também falar assim, ficou muito chata essa sociedade, ninguém pode fazer mais nada. A gente pode fazer tudo. Desde que a gente, naquilo que estejamos fazendo, não objetivemos destruir o outro. Sim. Destruir o outro como ser humano, destruir a potência do outro, seja em que aspecto for, né? A potência da mulher como mãe, a potência da mulher como trabalhadora, como gestora, como líder, a potência do homem. Gente, os homens também têm sofrido muito. Sim. Os homens têm sofrido muito. Os homens chegam despedaçados, às vezes, dentro do escritório, com demandas, né? Sem saber o que pode mais, o que não pode, o que é lícito, o que é ilícito. Mas ela falou que vai chamar a polícia pra mim. Ela falou que vai me colocar uma Maria da Penha se eu falar tal coisa. Se eu falar que eu não quero, ela falou que vai... Estão meio perdidos, né? Já vi situações de homens que... perderam o patrimônio de família porque a mulher arrumou lá uma confusão, veio uma Maria da Penha, ele teve que sair do patrimônio que era dele, que ela não teve participação nenhuma. Por quê? Porque é uma visão deturpada daquilo que realmente é a preservação do direito. Né? Então, por isso que o direito de família é um direito, às vezes, relegado ali a segundo plano, mas ele é super importante. De extrema importância. Vivian, a gente... aqui, tá bom o papo, né? Então, olha só, eu ficaria aqui 5 horas, porque tem muito assunto. A gente está se encaminhando para o final. Sim. Daqui a pouquinho, a gente só está se encaminhando. Faltou a gente falar... Você falou sobre alienação parental, pensão alimentícia, guarda de filhos, mas... a gente ainda não conseguiu aprofundar. Você vai ter que voltar aqui, por favor. Eu queria que você colocasse aqui para a gente sobre uma forma mais prática. Tem todo um trâmite para sair o divórcio. Sim. Como é que é essa coisa? Prazos, documentação? Como é que é esse trâmite? Sim, então vamos lá. Se você não tem filhos, vamos fazer aqui, se você não tem filhos, hoje, e havendo consensualidade, vocês dois querem, e vocês não têm filhos, vocês vão precisar se dirigir a um cartório, vão precisar da assessoria de um advogado. Esse é o mais leve, né? Isso, é imprescindível a assessoria de um advogado, mas é um ato relativamente simples. Vocês vão levar ali, né, a certidão de casamento ou de união estável que vocês fizeram, vão levar documentos pessoais, identidade, CPF, um comprovante de endereço. Se tem bens, vocês vão levar a comprovação daqueles bens, né, bens imóveis, vão pegar ali o registro. De registro ou a declaração de imposto de renda é suficiente? Não precisa do registro, né? Se vocês têm ali aqueles bens, isso precisa ser apresentado ali pro tabelião. E vocês vão fazer uma minuta, a gente chama uma minuta mesmo, vão colocar no papel em branco aquilo que vocês estão estabelecendo. Olha, fomos casados em tal data, a partir de tal data resolvemos que não temos mais interesse na manutenção desse matrimônio e a gente está aqui pedindo para dissolver e ele vai ser ali naquele ato dissolvido, vai se pagar uma taxa cartorária que está diretamente
diretamente relacionada com o valor dos bens que vocês indicarem, né? Quanto mais bens, maior a taxa, né? Do cartório. Não havendo bens, é uma taxa fixa, que depende ali do estado. Aqui em Minas Gerais, em torno de R$600 você consegue hoje fazer, né? Uma minuta de divórcio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas é uma média. Havendo filhos... Esse primeiro caso, então, só para... Quem não tem filhos. Deixar arrumar. Quem não tem filhos e já foi conversado, está consensual. Exatamente. Tá. No segundo caso, havendo filhos e consensualidade, em alguns estados brasileiros já é possível também fazer no cartório. Aqui em Minas não é habitual. Existe controvérsia jurisprudencial. Então Sempre tem alguma questãozinha que pega com relação a filho? Guarda, pensão, alguma coisa que precisa de um olhar mais... filhos, a gente precisa do olhar do Ministério Público, que é o fiscal da lei, para saber se os direitos daqueles menores incapazes estão sendo preservados pelo par parental, né? Então a gente olha, está sendo ali atribuído alimentos da forma correta? Com quem que está a guarda dessas crianças? Porque a questão da guarda é uma questão muito séria também. As pessoas normalmente entendem que a guarda compartilhada, que é hoje, né, a guarda mais prevalente nas nossas decisões, é aquela onde tudo é 50%. E não é isso. Não é isso. A guarda compartilhada é aquela que prediz apenas que vocês dois, conjuntamente, têm obrigação de decidir sobre a vida daquela criança. Decidir o quê? Em qual escola que vai estudar? Se vai ou se não vai fazer uma transfusão de sangue? Se vai ou se não vai fazer uma cirurgia? Vai ou não vai fazer um tratamento? Vai ou não vai mudar do país? Vai ou não vai mudar de estado? Né? A decisão conjunta dos dois. Não interessa se... E aí a gente pode ter a guarda compartilhada com o domicílio na casa materna, o domicílio na casa paterna. Na minha cabeça, essa coisa de guarda compartilhada era assim, seu, 4 mil, mora uma semana aqui na minha casa, mora uma semana na casa do outro. Não. Inclusive, nós temos indicativos, estudos técnicos que mostram que isso não é ainda um bom encaminhamento para a vida de uma criança. As crianças, principalmente de tênue idade, elas precisam de rotina, elas precisam de se manter ali, né, numa rotina fixa, para formação e desenvolvimento intelectual, psicossocial. Então, isso que a gente entende e que a maioria das pessoas acha que seria a guarda compartilhada é a chamada guarda alternada. Uma hora está com o pai, uma hora está com a mãe, né? Então, assim, e não recomendo, né, principalmente para crianças de tênue idade, essa guarda alternada. Perde referência, perde tudo, né? Essa não é uma compreensão unânime, tá? Vocês vão se deparar aí com colegas, com juristas, com psicólogos, que vão entender que é ótimo, que não tem problema nenhum, né? Então, assim, cada um vai ali entender de uma forma. Eu, pela minha experiência, né, e os meus casos práticos, eu tendo a entender que esse não ainda é uma boa formatação. Então, nesses casos também, para levar para o Poder Judiciário, aí você vai levar certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento, comprovação de renda. Eu recomendo que a gente senta, pega um papel em branco e coloca, gente, na ponta do lápis quais são as suas despesas com aquela criança. Aquela criança paga quanto de aluguel? Mas como assim? Criança paga aluguel? Paga. A criança não mora naquela casa. Então, aquela casa paga tanto de aluguel. Moram quantas pessoas ali? Qual que seria a cota parte daquela criança? Condomínio. Quanto que a criança paga de condomínio? De água, de luz, de telefone, de lazer, de transporte, de comida. Vai no sacolão, pega a nota fiscal. Vai no açougue, pega a nota fiscal. Vai no supermercado, pega a nota fiscal. Meu Deus. Pega ali, faz ali 3 meses de despesa. Material escolar, uniforme, enfim, mapeia para que você possa dar ao seu advogado e ao juiz condição de olhar e ter uma foto, um retrato da vida daquela criança. Quanto que aquela criança gasta, né? Porque tem criança de 5 anos e criança de 5 anos. Tem criança de 5 anos que estuda no Loyola, tem criança de 5 anos que estuda na rede pública, tem criança de 5 anos que faz balé, judô e natação, tem criança de 5 anos que fica com fica o horário inteiro na escola pública. Então, eu preciso mostrar para o juiz qual é a situação daquela criança, qual é a realidade, né, patrimonial daquela família. Leva isso tudo para o seu advogado. Tá? Mas eu não sei nada disso. Então, já começou errado, já tem que saber. Então, antes de ir no advogado, pega lá e antes de anunciar, vou dar aqui uma dica crucial. Ali, ó. Antes de anunciar para o seu parceiro que você quer se divorciar,
antes de fazer o circo pegar fogo, se acautele. Procure os documentos, porque na hora que você anunciar, esses documentos vão sumir, vão desaparecer. Aquilo que ficava lá na primeira gaveta do móvel da sala, de repente não está mais. Então, aquele conselho do advogado. O bom é que vocês fossem ao escritório do advogado antes da coisa se tornar o litígio. Para quê? Para que a gente possa preparar o terreno. E aí, quando você está bem orientado, a chance do seu parceiro achar que vai conseguir te ludibriar, ela diminui. Informação e orientação são fundamentais. Informação e orientação. Sempre. Então, antes de tomar qualquer atitude de cabeça quente, conversa com o advogado, procura saber o que tem que ser feito e deixa para anunciar e tacar fogo no parque depois. Vá um advogado especializado. Não acha também que todo e qualquer advogado sabe tratar de divórcio, porque não sabe, né? Tem que ser um advogado especializado, que está ali no dia a dia do tribunal. Tem informação, indicação. Sim, porque as questões processuais, o direito processual da vara de família, ele é diferente do direito processual civil como um todo, né? Então, assim, se oriente, se informe e eu acho que colocar como norte sempre, você precisa ser feliz. Você, homem que quer se divorciar, o que te move, o que te motiva, qual que é o seu objetivo? Porque a gente casa para quê? Para ser feliz, né? E a gente descasa para ser feliz. Também. Para ser feliz. Então, assim, o que vai me conduzir? Quais são os meus valores? Do que eu não abro mão? Sabe quando a gente faz aquela listinha de Réveillon? O que eu quero para esse ano? Faz a sua listinha de casamento, de divórcio. Faz a sua listinha de divórcio. O que eu quero para minha vida? O que eu espero? O que eu almejo? Quais são as minhas faltas? O que eu não tô... Por que eu tô saindo desse casamento? Em qual aspecto que eu não estou sendo suprido de alguma forma? De fato, essa pessoa... Isso é fundamental. Porque depois vai entrar num outro relacionamento com as mesmas falhas, com as mesmas demandas. E será que essa falta vem do outro? Ou essa falta é minha? Sim, essa pergunta super importante. Essa falta é do outro. Seria se eu trocar o nome, o CPF, a família... Gente, porque os problemas familiares, eles se repetem. Né? Os problemas com os filhos, os problemas com os parentes, né? Eles se repetem. Então, assim, qual é o elemento crucial que está determinando que eu vou me divorciar? De fato, eu lancei mão de todas as ferramentas? Lancei. Eu cheguei no meu limite? Cheguei. Não deixe ultrapassar o seu limite. Porque o problema é quando a gente deixa ultrapassar o nosso limite. Eu recebo homens e mulheres despedaçados. Por quê? Porque passaram muito do limite. Deixaram o outro entrar numa seara que era só sua, privada. Daqui eu não passo. Né? Esse é o meu inegociável. Aqui, para mim, é inegociável. Isso eu não aceito. Isso tem que ter muito claro. Isso tem que ter muito claro. Desde antes até de entrar em qualquer relação. E aí eu digo, se você não tem condição de procurar um suporte psicológico, porque é essencial, isso é um outro tabu, que as pessoas acham que como assim, eu vou procurar um psiquiatra, eu sou doente, eu sou doida, eu sou doido. Não, você está passando por um momento de muita dificuldade, você precisa aprender a lidar com a situação, tomada de decisão muito importante. Então, por que não buscar uma ajuda? É um medicamento que vai te ajudar a serenar para essa tomada de decisão? Vamos lançar a mão desse medicamento. Uma assistência de um psicólogo ali, eu preciso de uma intervenção. A rede de apoio, são os meus amigos, são os meus familiares. Então, assim, lance mão dos recursos que você tem. E todo mundo tem recurso, tá, gente? Todo mundo tem recurso. É só você... Mais até do que a gente imagina, normalmente. Sim, todo mundo tem recurso. Eu não estou falando de recursos internos. Eu estou dizendo recurso interno. Então, você falar assim... às vezes as pessoas, elas declinam até do próprio autocuidado. Elas estão tão massacradas por um relacionamento que as colocam num lugar de tanta inferioridade que elas se perdem ali. Então, o primeiro ponto é se resgatar. Como é que se resgata? Você precisa de um fio. Você só precisa de um fio. Às vezes o fio é a informação orientada de um advogado. Às vezes o fio é um café que você precisa tomar com a sua amiga e ela vai te falar assim, vai lá que eu tô aqui. Às vezes o fio é esse podcast que você tá assistindo hoje, que te abriu os olhos para um monte de coisa. Isso mesmo. E que pena que acabou, porque assim,
um assunto realmente inesgotável. A gente queria te convidar para voltar Vai aqui ser um depois prazer. para a gente falar mais sobre isso. Vai ser um Muito bom. prazer. Eu parabenizo vocês aí pela iniciativa, né? Essas conversas são muito importantes e a gente precisa entender que nós vamos caminhar para sermos felizes. Sim. A qualquer preço. É. Nem que seja o preço do divórcio. Né? E a gente tá no YouTube e no Spotify, @o nosso papo a gente inventa, toda quarta-feira com episódios às 19 horas tem um episódio novo. E também estamos no TikTok e no Instagram, @o nosso papo a gente inventa. Bom, gostaríamos muito de agradecer Eu que sua agradeço. presença. Foi um prazer muito grande. Estou honrada de estar aqui com vocês. O bate-papo foi excelente. Nossa, a gente está muito feliz. E aqui já fica o convite para contarmos durante aqui ainda a nossa temporadinha Pão de Queijo, a gente contar mais uma vez com a presença da doutora Vivian Belezia. Obrigada. Meu menino vai adorar que esse programa vai pro TikTok. Ele vai perguntar, a mãe tá no TikTok. Opa! E vai ser um prazer. Pode contar comigo sempre que vocês precisarem. Gente, até a próxima. Até. Beijo! O nosso papo a gente inventa.